Prazer, meu nome é Bruna, eu trabalho com UX na AdTech, na tecnologia, na JCAP 2. Eu faço de tudo um pouco, mas como eu falo para os amigos, eu prototipo na base do ódio, que eu gosto mesmo é de pesquisa. Eu sou apaixonada por pesquisa. E quem trabalha com pesquisa tem que ser uma pessoa corajosa, porque a pesquisa, às vezes, ela traz notícias boas ou notícias ruins, mas são notícias que são importantes para a gente poder seguir com o nosso projeto, para a gente, às vezes, saber que não estamos no caminho correto que a gente está seguindo. Eu estou finalizando agora uma pós muito massa na SPM, em pesquisa, e lá eu aprendi assim várias técnicas. É uma pós muito legal que a gente tem que fazer trabalho prático. E aí um dos temas que a gente aprendeu foi o social listening. Então eu achei assim, e a gente aplicou em 2 cases que eu vou apresentar rapidamente aqui pra gente, tá? Então assim, o que é o social listening? É a gente utilizar, né? Aproveitar que as pessoas comentam, elas engajam, elas se manifestam nas redes sociais e a gente aproveitar isso que está de graça, vamos dizer assim, para a gente utilizar na pesquisa. Então, o que eu posso fazer com social listening? Eu posso saber, por exemplo, o que será que as pessoas reclamam sobre seguro? Será que a abertura de conta corrente dos bancos são legais? As pessoas falam sobre isso, elas reclamam sobre isso? A gente pode colher informação. Por exemplo, quando a gente lança uma nova versão do app, será que o pessoal falou ou não falou sobre o assunto? Será que foi bom ou não foi? Eu consigo rapidamente, com uma ferramenta, né, captar esses posts, fazer essa análise e devolver uma análise de sentimento. Mas é bem importante a gente assim prestar atenção em algumas coisas, né? Que quando é que a gente consegue usar? Quando tem treta, né? Vamos dizer assim, né? Porque quem é usuário de rede social sabe que a gente, para poder buscar um determinado assunto, eu tenho que ver se ele está sendo comentado, se ele está sendo falado. Por exemplo, quando eu e minha amiga, nós fazemos a pós juntas, ela é da Direl e eu sou da AdTech, ela falou assim, poxa, o banco lançou um novo modelo de poupança, a poupança tal, vamos fazer sobre isso? Gente, mas não tinha ninguém falando do assunto. Aí eu falei, não, vamos pegar uma treta boa aí para a gente poder usar, e aí eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Mas o que eu quis dizer assim também, que o social listening, ele é uma pesquisa de caráter qualitativo, ela serve para a gente colher insights, não para tomar decisão. Primeiro, porque nem todo mundo está em redes sociais, nem todo mundo que está em rede social comenta. Eu sou dessas, eu gosto só de ver as tretas, ficar olhando, compartilhar com a Dani, mas, né, Dani? Compartilhar as tretas com a Dani, mas assim, eu não comento, não me expresso, e nem todo mundo que está se expressando, realmente ele é teu cliente. Porque tem gente que gosta da treta pela treta, ele vai lá, ele comenta, ele fala e às vezes ele nem consome seu produto, ele não é um cliente bancário. Então, assim, é importante que a gente use o social listening como um termômetro e a partir dela a gente vá para uma outra pesquisa, seja qualitativa, se eu precisar entender melhor, ou talvez uma pesquisa quantitativa, alguma outra abordagem, tá? Então, assim, o primeiro case que a gente estudou, quem não se lembra, né, da Cristina, cofundadora do Nubank, quando ela, lá no programa Roda Viva, ela, né, se expressou de uma maneira bem considerada racista. Imediatamente após, né, a declaração dela, as redes sociais foram, né, todo mundo comentando, compartilhando, passando vídeo. O vídeo saiu de Insta para LinkedIn, para WhatsApp, acho que todo mundo deve ter visto esse case. E assim, quando a gente foi fazer o nosso trabalho foi ver como foi essa crise, né, de imagem. Então a gente viu, pegamos algumas hashtags e a gente viu, por exemplo, que pessoas estavam se organizando para encerrar a conta. Olha, vamos encerrar a conta, porque um banco não pode ser racista, nós somos negros, não vamos defender um banco racista. Tinha empresas que aproveitaram, olha, nós realmente somos bancos de negros, nós queremos vocês. Então, assim, a gente teve uma manifestação muito grande, tanto de clientes e não clientes nesse momento. O Nubank teve que fazer algumas ações, né, para contornar essa situação. A Trajano, da Magalu, ela fez uma seleção só para negros na época também, ela aproveitou a onda, né, e lançou. E assim, eu estou fazendo uma certificação em CX em que a diretora de CX do Nubank fez uma apresentação. Na apresentação dela, ela colocou lá
tinha uma menção assim, não, porque a gente tem esse cuidado de ter 25% da liderança formada por negros. Então você veja que a crise que tem aqui, ela repercute, né, até hoje, é um cuidado que eles tiveram que ter. E aí a gente ficou pensando, a data do dia 27/8 de 2021, acho que é uma data que o pessoal da tecnologia não gosta muito de lembrar, né? Foi uma data em que o banco ele teve uma pane, né? A gente ficou por algumas horas indisponíveis para as principais funções, que eram o Pix, o cartão, o extrato. E aí eu e minha colega nos perguntamos, né? Será que nesse dia, né, qual foi o sentimento que prevaleceu nesse momento? Será que teve comentário nas redes sociais sobre isso tudo? Será que as pessoas pensaram em fechar a conta? Tinha como aconteceu com o Nubank, como a gente viu lá no Nubank? E quanto tempo durou essa questão? Será que ficou reverberando por tanto tempo como no outro case? Aí eu vou mostrar para vocês, mas como assim a gente tem pessoas de outras instituições aqui, eu não vou passar dados, tá? Para preservar a imagem do banco, mas vou passar o relatório geral, tá? Então, assim, aqui na nossa ferramenta, só mais uma questão. Eu e ela, nós somos universitárias, nós não temos as ferramentas pagas, maravilhosas que fazem, a gente fez tudo na mão. Então, a nossa amostra é uma amostra que foi representativa para o nosso trabalho, mas não era tão grande. Mas vocês podem ver aqui pela nuvem de tags que o Pix já ganhou do cartão, né? O Pix era assim, a galera reclamava do Pix, o Pix não tá. Eu tô sem meu Pix, eu não vou receber o Pix, não posso pagar com Pix. Essas foram as principais palavras. A gente percebeu muito sentimento de ironia e raiva no momento em que houve a pane, que é natural, as pessoas estão frustradas, elas queriam pagar, sair, etc. e tal. Mas é muito interessante que assim que o sistema volta, é uma euforia. A gente começa a ter um monte de post, caraca, voltou o Pix, galera, vambora, sistema voltou, fulano, paga meu Pix aí, que agora você pode, etc. e tal. E acabou, assim, logo depois, a gente, assim que volta o sistema, tem essa euforia e simplesmente acaba. A gente fez um levantamento como baseline um dia antes da crise, para ver, né, para ter quase nada de comentário. No momento da indisponibilidade, sobem, e logo depois que volta, eles simplesmente somem, tá? Um comentário em relação a essa questão do banco. Então, assim, resumindo, que não houve relatos de clientes falando que iam migrar a conta, embora naquele momento estavam frustrados. A gente não detectou nenhum impacto na imagem do banco, em termos de confiabilidade, que é uma preocupação que a gente na tecnologia tem. E os posts sobre assuntos, eles acabam logo depois da normalidade. E eu falo que a gente só conseguiu esse resultado. Por quê? Porque a Tech conseguiu resolver isso no mesmo dia. E eu falo assim que o banco, ele tem assim muita história. Então não é um momento de indisponibilidade que é mexer na imagem dele, tá, pessoal? Então, essa é a minha apresentação, acabei 2 minutos antes.